Então, pessoal, bom dia. A gente vai falar sobre colisões, né? Eu postei um link do site Mentimeter para vocês postarem para mim, né? Palavras-chave relacionadas ao assunto colisões, né? Então, este aqui é a nuvem de palavras aqui obtida. Temos maneira mais frequente aqui a palavra impacto, encontro de corpos rígidos, impacto, confronto, que mais? Batida de carro, um exemplo de colisões, transferência de energia, amortecimento, interessante também essa palavra amortecimento aqui, legal. Reações, bom, muito bom, né? Quando a gente, em uma colisão, né, a gente sabe que existem aí o para-ação e reação, né? Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Choque, deformação. Então é isso aí, gente. A gente vai começar o assunto colisões fazendo a descrição, né, do que é uma colisão, afinal de contas, né? Então, vamos falar sobre, né, as características de uma colisão. Então, antes de começar a falar sobre as características de uma colisão, a gente vai frisar aqui que a gente vai conversar sobre colisões envolvendo corpos rígidos, tá? Então, uma das entidades aqui vai ser um corpo rígido, tá? Impacto, colisão de partículas pontiformes, a gente já viu na primeira parte da disciplina. Tá? Então, quais são as características de uma colisão? Né? Primeira coisa, né? Isso é um movimento impulsivo. Né? Então, todos aqueles termos lá que vocês escreveram, a respeito de impacto, choque, qual foi o outro termo lá que vocês utilizaram? Reações. Né? Reações, né? Tudo isso aí tem a ver com movimento impulsivo. Né? O movimento impulsivo, ele se caracteriza por uma mudança no movimento dos objetos de maneira repentina. Então, as forças, a gente não vai analisar essa dinâmica dos objetos utilizando o F igual a ma. A gente vai utilizar aí o princípio do impulso. Então, a gente vai tudo escrever em termos do impulso. A gente tem um estado anterior à colisão, um estado de movimento anterior à colisão e um estado de movimento posterior à colisão. Tá? Então, o movimento impulsivo, caracterizado por aplicação de impulso, né, ou seja, forças em um intervalo pequeno de tempo. E a gente não quer saber, né, detalhes da duração, durante o impacto. A gente quer obter, a partir dos dados iniciais, obter o movimento subsequente. Ok? Então é muito diferente. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui uma observação. Aqui a gente vai usar o princípio do impulso. Então aqui daqui a pouco eu fico aquecido e eu escrever melhor, tá? Então, princípio do impulso. Tá? Ok? Bom, a segunda característica aqui, né? A colisão que a gente quer estudar, né? Essa colisão pode ocorrer entre um corpo rígido e uma superfície, né? No caso, por exemplo, quando houver, né, uma reação, né? Por exemplo, quando vocês colocaram aqui, né? Reações, né? A gente pode ter um tipo de colisão que pode ocorrer, que a gente pode analisar, é uma colisão entre um corpo rígido e uma superfície estática. Então, o movimento do corpo rígido ele vai ser afetado pelas reações, né, da superfície. Então, no caso aqui, vai ser uma reação impulsiva do tipo reação normal. Ok? Então, pode ser isso, né? Esse é um exemplo. A gente pode ter uma colisão entre corpo rígido e uma massa pontiforme, ou seja, um dos elementos da colisão, a gente vai ignorar as dimensões dele, tá? E o outro vai ser o corpo extenso.
Né, esse vai ser o exemplo mais comum, tá? Então, vou colocar aqui corpo rígido e uma massa pontiforme, é o exemplo mais comum de colisão que a gente vai ver. E a gente pode ver também colisão entre dois corpos rígidos, né? Eu não cheguei a olhar especificamente no Beer exercício sobre colisão entre dois corpos rígidos. Eu acho que a dificuldade aumenta, mas conceitualmente não deve ser complicado de elaborar não, um exercício de impacto entre dois corpos rígidos. Tá? Pensar sobre o assunto. Provavelmente a gente ignora esse tipo de colisão, mas existem, tá? Existem e é possível calcular, ok? Então a gente vai concentrar mais numa colisão, né? Nas colisões envolvendo um corpo rígido e uma massa pontiforme. Beleza? Estão acompanhando até aqui? Tem alguma pergunta? Sim, mas eu não sei, tipo, o que que é uma massa pontiforme. Pra... Massa pontiforme é um objeto que a gente ignora as dimensões dele. Uma esferinha, é um objeto pequeno que eu posso desprezar as dimensões dele. Ele não rotaciona. Isso é uma massa pontiforme. É um ponto material. É um objeto representado por um movimento de um ponto material e uma Uhum. massa. Não. Lembrou o que é massa pontiforme? Acredito que sim, sim. Vou mostrar um exemplo na metade para frente da aula. Eu Uhum. vou mostrar um exemplo. Tranquilo, obrigado. Tá? Por exemplo, pensa assim, Fábio. Pega uma bolinha de gude colidindo com sei lá, com uma barra. Importa a rotação da bolinha de gude? Não, né? Ela é bem Ela é muito pequenininha, pequena, né? né? Vai alterar o estado de movimento da outra. Né? Mas para a barra é bem relevante, né? Uhum, sim. A barra ela tem é um corpo extenso, né? Então essa é a diferença, né? O corpo rígido, a gente diz, né? O corpo rígido na verdade, é o corpo extenso, né? São objetos que a gente se interessa pelo movimento de rotação, são objetos cuja a distribuição de massa interfere no movimento. Bolinha de Uhum, gude, uhum, né? Se ela rotacionar um pouquinho, sem problema nenhum. Mas a localização do centro de massa da bolinha de gude é a própria localização da bolinha de gude, entendeu? uhum. Não tem Entendi. pontos específicos dela, Uhum. ok? Ok, obrigado. Ok. Né? Uma característica importante de uma colisão, né, é que a colisão possui, né, o chamado plano de contato e a linha de impacto, né? Vamos falar mais especificamente sobre isso. Vamos parar um pouquinho aqui e a gente vai falar sobre isso. Então, o que é o plano de contato? Vocês lembram, né? Bom, eu não vou perguntar para vocês, eu acho que vocês têm mais o que se preocupar, né? Vou falar aqui o que é um plano de contato. Vamos supor que eu tenha uma colisão envolvendo. Vou colocar aqui um bloco, tá? Para ficar um pouquinho diferente aqui do exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco. Então aqui eu tenho um bloco. Vamos ver se sai o bloco aqui. Não saiu. Saiu o bloco, tá? Tenho esse bloco aqui, ele está preenchido aqui dentro, tá? Então vou colocar ele, vou riscar ele aqui para tá preenchido, certo? Então aqui lembrando, né? Estou falando de colisões, né, que ocorrem aqui no plano, tá? Existe o plano de movimento da colisão, ou seja, as translações de todos os objetos envolvidos na colisão ocorrem no plano XY, tá? Além disso, essas colisões que eu vou falar aqui nessa última parte da disciplina, elas estão relacionadas com o movimento plano geral, ou seja, se houver alguma rotação,
ela vai ser necessariamente na direção z, ou seja, na direção perpendicular ao movimento dos objetos, ok? Então, o que seria o plano de contato? Se eu tiver aqui um bloco, né, tá parado aqui, vamos supor que esteja parado, e eu faço incidir aqui uma bolinha, vou colocar aqui uma esferinha aqui. Ó, vamos fazer primeiro um exemplo, né? Eu vou colocar essa bolinha aqui em rota de colisão com o bloco e essa esfera que ela está se deslocando, ó, numa trajetória horizontal. Quando ocorrer o contato, o que significa contato? O que significa força de contato? Fisicamente. Fisicamente, o que significa força de contato? Uma força que interage no mesmo ponto? Isso é uma força que interage bem aqui, né? Vamos colocar aqui o ponto. Isso é verdade, tá? A localização do ponto aqui, a localização da interação é exatamente neste ponto aqui, no encontro, certo? Qual que é a natureza dessa força, Fábio, aproveitando aí? Qual que é a natureza dessa força? Uma força de reação? Uma força de reação de quem para quem? É, da bolinha bloco? Da bolinha ao bloco. Mas o bloco vai fazer alguma coisa na bolinha? Ela vai, depende se for elástico, né? Ela vai empurrar para trás, né? Assim. Uhum, uhum. É isso aí, né? Então a bolinha vai atingir o objeto. Então vão acontecer duas coisas, né? A bolinha chega no bloco, né? Tem essa barreira física aqui, né? Desta superfície aqui do bloco, de modo que haja o impacto, haja o choque, né? Ou seja, haja uma força aí de reação que impede que a bolinha atravesse essa barreira física aqui. Ok? Então, dependendo do formato do objeto, aqui o formato do objeto que é uma superfície aqui plana, né? Haverá, então, duas forças, né? A bolinha vai exercer uma força, né? Em um breve intervalo aí de tempo aí, uma força nesta direção. Estou exagerando um pouco só para desenhar, tá? Eu não sei quanto vale a força. E ao mesmo tempo, né? A reação do bloco é exercer uma força na bolinha nesta direção aqui, tá? Esse é o chamado para-ação e reação. Tá? Então, quando os dois objetos entram em contato, entrar em contato significa justamente isso, né? Surge uma força, né? De modo que a bolinha ela tenha que mudar o seu movimento. A bolinha não pode penetrar no bloco e similarmente, de maneira similar, né, o bloco não pode engolir essa bolinha aqui. Tá? Professor, essas são as normais? Sim, essas duas forças são forças normais, exatamente. Tá? A origem dela, né? O que significa? Conceitualmente, são forças normais. Né? O bloco aqui ele é um corpo rígido, né? Existe uma superfície aqui. Essa força ela vai agir na direção perpendicular da superfície. É sim uma reação normal. Então, forças de contato são forças normais, né, impostas pelos objetos. O professor, Fala mas aí, lá. tipo, não seria só normal quando tá exatamente 90 graus, né? O problema é se tivesse algum ângulozinho, não, não, não ficaria estranho definir como normal? Vamos lá. Vamos dar dois exemplos, tá? Esse primeiro exemplo aqui, a bolinha atingiu na direção horizontal, correto? Uhum. Tá. E eu estou dizendo que a força aqui é normal por causa da orientação da superfície do bloco, ok? Foi isso que eu falei, não foi? Sim, sim. A orientação do bloco
ela vai definir a direção da força normal. Né? Então, o que você está me perguntando é isso, né? Se a bolinha, por exemplo, se deslocar de outra maneira, né? Digamos, se for assim, Sim. a normal vai ser exatamente na direção perpendicular do plano. Tá. Ok? Ó, eu tenho essa bolinha aqui, ó. Ela vai sofrer uma reação normal. Por quê? Porque a bolinha, ela não pode atravessar essa superfície. Mas ela pode continuar seu movimento livremente na outra direção. Tá? Se for elástico. Né? Se for inelástico, não. Se for inelástico, ela vai grudar aqui. Mas se for parcialmente elástica ou elástica, não existe nada que impeça com que a bolinha continue seu movimento. Na Então, direção... essas são as forças normais em relação ao impacto. Ela não responde só à força da gravidade, né? Ela está respondendo à colisão, no caso ali em si. Exatamente. Essas são as forças do impacto. Tá? Do impacto. Não mencionei gravidade aqui, né? Vamos deixar a gravidade de lado. Vamos desligar a gravidade para tornar mais simples, tá, a nossa análise. Então, então vamos dar nomes aos bois aqui, né? Vamos colocar aqui em, sei lá, vou botar laranja aqui. Vou colocar laranja. Então, para esta colisão aqui, o plano de contato... Ué, por que não ficou laranja? Estranho. Laranja aqui. Então, ó, o plano de contato é este aqui, ó. Tá? Então, esse é o chamado plano de contato. Então, a direção perpendicular a esse plano de contato tem outro nome. Né? Alguém lembra o nome? Alguém lembra? Esta orientação aqui, ó, perpendicular ao plano de contato. Não é a linha de impacto? Linha de impacto, é isso aí. A linha de impacto está nesta direção aqui, ó. Eita. Linha de impacto está aqui. Tá? E esta é a linha de impacto. Tá? Então, nossa, a bolinha mudou de cor que eu nem percebi. Vou botar a bolinha verde de novo aqui. Acho que foi verde, eu coloquei. Bom, é claro, gente, que não é sempre fácil de identificar o plano de contato e a linha de impacto, né? Aqui a superfície ela é vertical sempre, né? Então não tem nenhuma curvatura, por exemplo, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é que geralmente o plano de contato vai ser dado pelo formato do objeto, tá? Então, se você tem aqui um objeto, você analisa a superfície do objeto, né? Geralmente vai ser uma superfície regular, né? Vai ser plana. Ela pode estar inclinada, claro, né? Mas o plano de contato vai ser a própria superfície que vai ser atingida do objeto. Ok? Casos mais complicados, assim, geralmente o desenho mostra qual que é a linha de impacto. Tá? Professor, Diga lá. sei lá, de maneira geral, esses impactos aí, tanto se tiver a bolinha vier angulada, quanto se ela vier ao longo da linha de impacto, vai funcionar como se fosse um espelho, né? Tipo, Tipo um espelho. Tipo um espelho. Uhum, beleza, então. né? Resta você analisar por que não é um espelho perfeito, né? Porque
Bom, para ser o espelho precisa ter duas características, né? Primeiro que eu preciso ter uma superfície fixa, né? Superfície rígida, estática. Esse bloco aqui, ele tá livre, tá? Não tem ninguém segurando ele. Então, não vai ser o movimento dessa bolinha não vai ser uma reflexão tipo especular, que certinho, entra com o ângulo, sai com o mesmo ângulo, tá? A gente vai ver o exemplo numérico daqui a pouquinho, mas para a gente ter assim o ângulo de incidência igual ao ângulo de saída, por exemplo, de reflexão, a gente deveria ter duas coisas. Primeiro, que a superfície deve ser rígida, ou seja, é uma colisão entre uma partícula e uma superfície, e a colisão tem que ser perfeitamente elástica. Tem que restituir perfeitamente aí você não tem que ter perda de energia, tá? Beleza. Ok? Então esse aqui, essa colisão, de maneira geral, né, a bolinha vai refletir com outro ângulo, que não o de inicial, não inicial, incidente, né? E o bloco vai começar a se mover. Aqui. Vai Tá. depender da razão entre as massas desses dois objetos. Bom, e vocês já perceberam aí que a linha de impacto é justamente a direção das forças, né? Da força do impacto. Então, os impulsos envolvidos no choque, elas vão estar orientadas na linha de impacto. Se as forças estão orientadas na linha de impacto, eu, consequentemente, não vou ter forças ao longo do plano de contato, né? Ao longo do plano aqui, eu não vou ter forças de choque, né? Força de reação, ação e reação entre os dois objetos. Tá? E é justamente esse próximo tópico aqui, né? As forças de contato, ou seja, quando os dois objetos se encostam um no outro, tem sempre a lei da ação e reação, ou seja, os impulsos envolvidos, né, tanto o impulso na bolinha, no bloco, e o impulso do bloco na bolinha, são rigorosamente iguais. Então aqui eu até errei o desenho aqui, né, porque eu coloquei um impulso maior aqui, né, então essa figura pode enganar vocês, né, então vamos apagar isso aqui, vamos apagar essa setinha azul, né, apaga a setinha aqui. Então, o impulso que ocorre, né? O impulso que a bolinha aplica no bloco e o impulso que o bloco aplica na bolinha são rigorosamente iguais. Tá? Rigorosamente iguais. Não tem como ser diferente, tá? Eles respeitam o princípio da ação e reação. Ok, agora ficou melhor, né? Ficou os dois impulsos aqui, ó. O azul aqui é o impulso, então vamos escrever. Impulso. O que mais? Então a gente viu que os impulsos são aplicados na direção perpendicular ao plano de contato. Esses impulsos respeitam a lei da ação e reação, ou seja, se um objeto aplica um impulso em outro objeto, o outro objeto responde, né, com o mesmo impulso, né, e evidentemente em sentidos contrários, tá? A direção é a mesma, o módulo é o mesmo, só o sentido que é o contrário. E aqui, né, o último item aqui, o último item, se os objetos estão livres, né, ou seja, os objetos estão livres para se movimentar, né, tanto antes da colisão como depois da colisão, os momentos linear e angular do sistema se conservam, né? Então, existe aí a outra característica de uma colisão, né, que é a característica de conservação de momento linear e conservação de momento angular do sistema. Tá? Quando que ocorre isso? Quando que vai ocorrer essa conservação? Quando os objetos estão livres, ou seja, eu não tenho impulsos de reação. Vocês lembram o que são impulsos de reação? Última aula lá, aula 14? Assistiram a aula? Eu vi, mas não lembro não, professor.
Seria um impulso bem no ponto ali do Que ponto? Que o ponto? ponto de contato? Não. Não? Esses são impulsos de contato, tá? São os impulsos ocorrendo entre os Ah, objetos. tá. Não, seria por exemplo, eu acho que era isso que eu estava confundindo. Era com o impulso de reação, que aí, tipo, no exemplo tem a barra, aí teria um em X e outro em Y, né? Uhum. Seria que é tipo a semelhança do pino, né? Que tem duas reações, né? Isso. Mas o que que fazem? Essas reações têm objetivo de quê? Qual que é o objetivo dessas reações aí? É Desses impulsos limitar de... o movimento, né? Em dada Isso. direção, né? Isso. É isso aí. Então, veja, existe alguma coisa limitando o movimento desse bloco? Não, Tem algum pino, alguma superfície, alguma força de atrito? não. Ele tá numa superfície lisa, que eu não falei nada de atrito, tá? Tá aqui numa superfície, plano XY, tá? Faz de conta que é uma mesa de air hockey, tá? Uhum. Tá sem atrito, tá? E a bolinha? A bolinha tá se movimentando, alguém empurrou ela, tá? Alguém deu uma velocidade para ela, mas não tem nada limitando o movimento dela, né? Ela tá livre, antes da colisão ela tá livre, após a colisão ela vai ficar livre. O bloco também, né, tá parado aqui inicialmente, não tem nenhum pino segurando ele, não tem nenhuma corda, não tem nada aqui. Aí, após a colisão, ele vai adquirir uma velocidade, mas depois que ele adquiriu a velocidade, ele está livre. Então, esse tipo de colisão são colisões sem impulsos de reação. Eu não tenho é, é, elementos mecânicos que restringem o movimento dos objetos. Então, quando eu não tenho esses impulsos de reação, o momento linear e o momento angular do sistema se conservam. Ok? Beleza, gente? Beleza. Perguntas. Sei que tem bastante pergunta. Vamos perguntar. Tem alguma coisa no chat? Vamos ver aqui. Não, no chat não tem nada. Os momentos angulares, se tivesse né, um plano, por exemplo, poderia alterar alguma coisa no impulso ou na linha de impacto, alguma coisa assim, não, ou não? Sim, o momento Angular, né? linear, né? Momento linear e momento angular são propriedades, né, dinâmicas, né, do sistema, né? Eles vão se conservar, né? Você está falando do momento de força? Assim, se tivesse um momento angular nessa bolinha, sei lá, né, nessa coisa, poderia alterar alguma coisa a análise que a gente fez anteriormente ou não? Não muda nada, seria outra análise. Veja, aí tem que tomar um certo cuidado, né? Porque tanto o bloco quanto a bolinha, elas podem ter momento angular, tá? Qualquer objeto pode ter momento angular e momento linear. Você lembra o que é momento angular, Fábio? O que é momento angular? O que é É momento angular? a. Deixa eu pensar rapidinho. Dá uma pensada aí. É alguma coisa que vai tender a rotacionar, não? Não, Que não é vai. bem isso, tá? Eu Não. vou falar daqui a pouquinho sobre o momento angular e como a gente calcula, tá? Uhum. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá. Alguém tem mais alguma dúvida sobre as forças que ocorrem durante o choque? As forças num choque, elas têm a origem dela é uma força normal, tá? É uma força que impede com que um objeto se movimente um em relação ao outro, tá? Ok? A origem é sim uma força normal. É uma força que ela vai restringir o movimento da bolinha, né? Mas é uma força devida à resistência mecânica do objeto aqui. Tá? Ele não se deforma.
Quais são os tipos de colisão? Vamos relembrar aí os tipos de colisão. Eu tenho uma colisão que é uma das mais tranquilas de resolver, né? Que é a colisão inelástica, né? Então, na colisão inelástica, o ponto de contato, né, do corpo rígido, ele vai ficar grudado numa superfície. No caso do problema resolvido na aula 14. Na aula 14, eu resolvi um problema de uma barra colidindo com uma superfície estática. E eu falei que essa colisão era inelástica. Então, após a colisão, o ponto que entra em contato com a superfície fica estático, né? Isso é que significa ser inelástico, né? Não existe o afastamento deste ponto de contato após a colisão. O outro tipo de colisão inelástica que pode ocorrer é entre dois objetos, né? Uma massa pontiforme e o corpo rígido. Então, se por um acaso essa colisão aqui desta bolinha aqui, né? Se após a colisão a bolinha fica grudada, faz parte do objeto, então eu tenho uma colisão inelástica. Então eu vou resolver esse problema de maneira ligeiramente diferente, né? A bolinha vai fazer parte do bloco, e aí eu vou ter um novo objeto, né? Um sistema, né? Bloco bolinha aí, né? Eu não vou ter, por exemplo, velocidade de afastamento. Eu vou ter os impulsos, tá? Vou ter os impulsos também entre bolinha e bloco, né? Mas vão ser impulsos ligeiramente diferentes, tá? Eu vou fazer uma videoaula sobre uma colisão inelástica, ok? Eu faço a videoaula. Esse aqui é o primeiro tipo de colisão. O segundo tipo de colisão é a colisão parcialmente elástica. Aí faltou um acento aqui. Então, o ponto de contato do corpo rígido, ele se afasta da superfície, tá? Ou o ponto de contato desse corpo rígido aqui, ele vai se afastar da massa pontiforme de acordo com o coeficiente de restituição. Então, o coeficiente de restituição, ela é a razão, né, entre as velocidades de aproximação e afastamento, correto? Então, dependendo desse valor do coeficiente de restituição, né, que pode ser entre 0 e 1, ele... alguém tentou entrar aqui, mas acho que desistiu. Então, dependendo do coeficiente de restituição, né, que pode ser entre 0 e 1, a colisão vai ser diferente, né? O movimento vai ser diferente. O movimento subsequente dos dois objetos vai ser diferente. Por fim, o último tipo de colisão é a colisão elástica, né? Na colisão elástica, existe o afastamento entre os objetos, né? Ou seja, o objeto e o ponto de contato do corpo rígido, e o coeficiente de restituição é igual a 1. Né? R estritamente igual a 1. A diferença marcante aqui na colisão elástica é que a colisão elástica conserva energia. Né? Que tipo de energia que ela conserva? Qual energia? Energia cinética? Energia cinética, né? Não estamos falando aqui, não existe potencial aqui. Né? Na colisão, né, nesse processo de colisão, eu não considero aí a energia potencial. Tá? Só a energia cinética. Então, só a energia é devido ao movimento dos objetos. Tá? A da mola não consideraria? Mas aí quando tem uma colisão entre um objeto, você está querendo dizer uma colisão entre um objeto e uma mola? Aham, Mas aí eu não tem bem uma colisão, né? Porque geralmente as molas, é o Fábio que está perguntando? é assim. Fábio, a mola, a gente geralmente a gente modela ela como se ela não tivesse massa. Tá? A gente não vai resolver problemas de movimento de corpo rígido e mola utilizando conservação de momento linear, por exemplo.
Porque quando o objeto colide com uma mola, ele vai simplesmente deformar a mola, tá? A energia cinética do objeto é acumulada na forma de energia potencial na mola e depois a mola ela devolve a energia em forma de movimento. Então não é bem uma colisão, tá? Você pode resolver isso utilizando energia. Tá tranquilo, obrigado. Ok? Não vai ter colisão assim desse tipo, desses moldes aqui. Tá, então vamos lembrar, né, o que é, né? O que é. Vamos começar lembrando o que é momento linear, o que é momento angular, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tabelinha aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Eu tenho momento. Então as principais características do movimento que a gente está interessado em uma colisão são momento linear, e o momento angular, tá? E aqui eu vou separar aqui, ó, vou ter duas expressões, né? Tá, ficou bem feio isso aqui, né? Vou fazer risco mesmo. Vou fazer reto aqui. Então, tem aqui, ó. Então, em uma coluna, eu vou colocar a expressão para uma partícula pontiforme, tá? Ou partícula, vou chamar de partícula, tá? Partícula ou massa pontiforme. E aqui na outra coluna eu vou colocar a expressão para um corpo rígido, tá? Corpo rígido. Então, o momento linear de uma partícula, a definição dela é bem simples, né? Massa vezes a sua velocidade, tá? Uma grandeza vetorial. Para um corpo rígido, é ligeiramente diferente, tá? Eu vou representar por M maiúsculo o corpo rígido, porque geralmente o corpo rígido tem massa maior, né? Então, eu vou colocar ó, M maiúsculo, é a massa do objeto, vezes a velocidade do centro de massa, tá? Então, notem aqui a sutileza, né? Para o momento linear de um corpo rígido, a velocidade não é qualquer uma, tá? Que serve. Tem que ser a velocidade do centro de massa, tá? E aqui é a massa do corpo rígido. Tá? Então, são expressões similares aqui. Momento angular da partícula. Vamos falar primeiro do corpo rígido, né? Essa expressão aqui para o corpo rígido eu passei para vocês na aula sobre torque e momento angular. Vou repetir aqui. Então, o momento angular de um corpo rígido é o seguinte, né? Eu tenho o vetor RG, produto vetorial com PG, onde PG é o momento linear do corpo rígido e RG é a localização do centro de massa, né, em relação à origem do sistema. Né? Mais IG ômega. Tá? Esse aqui é o momento angular, né, no contexto de movimento plano geral. Tá. Qual que é a expressão para o momento angular para uma partícula? Alguém tem alguma ideia? Não tem a primeira parte? Não sei. Qual? Peraí. A RGPG. partícula RGPG. Tá. E a segunda, ela teria? Não sei. Acho que não, porque não, ela não rotaciona, né? Assim, É isso não aí. sei. O que não teria é a segunda, né? É a segunda. É a segunda que não teria, né? Uhum, Ó, a gente pode até traçar um paralelo, né?
a momento linear é muito similar, né? Só que Uhum. troca a velocidade do centro de massa pela própria velocidade da partícula, que no fundo né, representa o centro de massa da partícula, né? Então, mas a partícula não rotaciona, então o único termo que sobra para a partícula é esse RP, né? É o RP. Eu não vou colocar o G porque não faz sentido, né? A única posição da partícula é a própria posição da partícula, não tem outra. É só um ponto, né? Representado por um ponto, né? Então, o momento angular de uma partícula, apesar da partícula não rotacionar, ela pode ter momento angular, tá? Calculado por R vetor P. O R é a mesma coisa, tá? O R é a posição da partícula em respeito à origem do sistema. E P é o momento linear, tá? Só para lembrar aqui, né? Então, a gente representa o momento linear por P e o momento angular por L maiúsculo, tá? Um L maiúsculo. Exagerado esse L aí. Ô, professor, eu só Diga não estou lá. conseguindo enxergar esse R do momento angular. Tá, vou mostrar agora como é que faz. O R do momento angular. Vamos pegar um caso simples, tá? Só pegar a partícula. Tá? Para o corpo rígido você pode fazer analogia, né? Você pode concluir por você mesmo como que seria para o corpo rígido. Vamos supor assim, ó. Eu tenho aqui um sistema de coordenadas, tá? Então, a gente conclui, já que tem esse R aqui, ó, a gente tem que concluir que o momento angular só faz sentido com uma escolha de uma origem do sistema de coordenadas. Sem sistema de coordenadas, não tem momento angular. Ok? Não tem. Aliás, não tem nada, né? Sem sistema de coordenadas, não tem nada, né? A gente não tem nada. Então, vamos supor que o sistema de coordenadas é esse, tá? O x é horizontal, positivo para a direita, o y é vertical, positivo para cima. Se a partícula estiver se movimentando, digamos, né? Vamos supor que tem uma partícula aqui, ó. A partícula, e aí ela tem uma velocidade, sei lá, uma velocidade dela aqui para cá. Então esse é o V, ok? Então eu tenho V, digamos que eu saiba a massa da partícula, né? Eu tenho P, ok? Beleza? Beleza, Fábio? Tranquilo. Tranquilo, o P eu tenho. É M vezes V. E o R? Diz pra Seria mim onde é que tá o R aí. da origem até a bolinha? Isso, da origem da bolinha. Certinho. Fechou. Fechou. Tá? É assim. Não é difícil, tá? É esse vetor. Ó. Então, o que você vai fazer lá, né? Quando você for calcular o momento angular da bolinha, de uma partícula, né? Vamos fazer aqui, ó, melhor ainda, ó. Vamos mostrar nessa colisão aqui, ó. Nessa colisão aqui. Uhum. Nossa, melhor ainda. Na maioria dos casos a gente coloca ela centrada no, né? Aqui, ó. Botou a bolinha aqui, sério. Bolinha Se eu colidiu. tivesse a bolinha, a gente não colocaria a origem na bolinha? E aí não teria momento angular? É uma opção. Mas e o que acontece com o momento angular do corpo rígido? Vai ter, né? Vai ter que ter o R em algum lugar. Ó, tem um R, RG, ó. Né? Colocando genericamente um eixo, vamos supor que... Vamos colocar o eixo aqui nessa quina aqui, vai para ficar mais claro ainda. Ó. Até melhor. Ó. Vamos botar na quina aqui, um eixo geral, tá? Para valer para os dois, tá? A gente vai poder calcular essa parte, esse R aí para os dois. Vamos supor que o sistema está aqui. Então, eu tenho o R da bolinha
Eu vou colocar aqui em azul também. Coloquei em azul outro. Tá uma festa de cor aqui. Então, o R da bolinha é este aqui. Né? Bem no contato aqui, né? Afinal de contas, eu tenho que calcular as propriedades todas imediatamente antes do contato e imediatamente após o contato. Tá? Então, efetivamente, o R está aqui. O R é a localização desta bolinha, né? Nesse instante aí que colide. E o RG? Qual que seria o RG? No meio do bloco, né? Bem no meio do bloco, né? Eu não estou considerando, eu estou considerando que o bloco tem distribuição de massa uniforme. Então, tá aqui, ó. O RG seria bem aqui. Bem no meio do bloco aqui, ó. Esse seria o RG. Né? Então, vamos colocar aqui os nomes. RG. E aqui, ó, é o R. Tá? Então, notem que essa decisão de onde colocar a origem do sistema de coordenadas, né, a gente volta, né, recupera essa decisão aí, né? Onde colocar a origem? Né? Sugestão minha, né, coloca a origem do sistema no centro de massa do corpo rígido. É uma boa escolha. Porque aí, o momento angular do corpo rígido vai ficar só com o termo, ó. Vai ficar só com esse termo aqui, IG ômega, que é o momento de inércia em relação ao eixo Z, né, passando pelo centro de massa. E ômega é a velocidade angular. Né? Vamos colocar aqui então uma observação, ó. Vou colocar aqui, colocando, ó, se origem em CM, aí, né, o L é dado simplesmente por IG ômega. Ok? Vamos combinar assim, então? Colocar a origem sempre no centro de massa? É uma boa escolha. Fica mais fácil. Eu acho que fica mais fácil, é um problema a menos que vocês vão ter. É um produto vetorial a menos para vocês fazerem. Ok? Tá. Eu vou começar então. Vamos começar a resolver um problema, tá? É um problema, então. Eu vou resolver um problema de colisão de uma massa pontiforme, tá? E um corpo extenso. Eu vou usar uma barra para a gente deixar mais simples o exemplo. Tá? Então a barra tá livre, tá? Eu não vou colocar pino nenhum na barra, né? Ela não vai estar apoiada em nenhum lugar. Então os dois objetos vão estar livres para se mover. E a colisão eu vou deixar uma colisão elástica. Beleza? Então essas são as características da colisão. Vou incluir aqui uma página nova aqui, vamos lá. Então, vou fazer esse tipo aqui de colisão. Ó. Tem uma barra. Não lembro as cores que eu usei, eu acho que foi verde lá na minha simulação. Ó, tem uma barra aqui na orientação vertical. A barra, ela tem o centro de massa aqui no centro geométrico dela mesmo. Tá? Esse é o G. Aqui está G, né? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou incidir uma massa pontiforme nessa barra aqui. Tá? De modo que ela vai começar a se mover, né? Depois da colisão, né? Haverá a colisão, haverá as forças os impulsos de contato aí entre a bolinha e a barra, né? Então a bolinha, vou representar aqui por um verde escuro aqui,
Não, vamos botar o verde escuro aqui. Gostei. A bolinha aqui, então, uma bolinha bem pequena. Ixi, verde escuro não vai rolar. Vai amarelo mesmo. Ok? E eu sei a velocidade dela. Né? Então ela vai colidir dessa maneira aqui, ó. Ela vai se deslocar aqui, né? Ela tem um ângulo, tá? Ela vai atingir a barra, ó, em um ponto aqui. Tá? E esta distância entre o centro de massa e a bolinha é dada por B. Tá? Então, tem uma certa distância aí. Essa distância aqui, ó, do centro de massa da barra até o ponto de contato, vale B minúsculo. Ok? E a bolinha, né, com uma massa conhecida, com velocidade conhecida, ela vai colidir de maneira elástica com a barra. Então, pessoal, qual que vai ser o movimento da barra, hein? Nessa situação aí. Uma rotação no sentido anti-horário. Vai ter uma rotação, né? Eu vou mostrar para vocês uma animação já para estimular vocês, para a gente saber do que a gente está falando, tá? Antes de resolver o problema. Eu já resolvi o problema e coloquei os resultados aqui no meu programa. Tá? Esse é o mesmo programa de gráficos, tá? E eu vou colocar essa... mostrar para vocês como que ficou. Ó, dá uma olhadinha aí. Então tem o seguinte, ó, os dados do problema, coloquei todos aqui, porque é numérico, né? Tem que botar todos os dados, né? Tá, a massa da bolinha, ela é de 200 gramas. E a barra tem 3 quilos. Tá? A velocidade na direção horizontal da bolinha é 0,4 metros por segundo, ou seja, 40 centímetros por segundo. Tá? Tá indo uma velocidade aí não muito rápida. Tá? Então tá indo para a esquerda, certo? Menos, aí tem um sinal de menos aqui. Vocês estão enxergando aí a tela antes de eu continuar? Estão enxergando a figura? Sim. Tá. A velocidade vertical da bola é menos 3 metros por segundo. Menos 0,3 metros por segundo. Tá? Então ela tá descendo aí no plano XY aí, tá? A gente tá ignorando gravidade aqui. Aqui é um plano XY. Faz de conta que é uma mesa horizontal aqui no plano do chão, tá? A ômega, o que é ômega? Ômega é a velocidade angular da barra inicialmente. Ela está parada inicialmente, tá? Isso aqui, ó, VG, velocidade do centro de massa da barra, também está parado. Ela não está rotacionando e não está transladando. Aqui eu coloquei energia total, tá? A energia do sistema, eu somei a energia cinética da bolinha com a energia cinética da barra. Deu isso aqui. Deu 0,025 joules. Tá? E aqui a contagem do tempo. Então eu vou evoluir aqui essa dinâmica. Ó. A bolinha está chegando. Ó. Tá chegando. Chegando a bolinha. Colisão. Colidiu. Ó. Colidiu. Eu vou avançar mais para vocês verem como é que está rotacionando a barra, tá? Olha lá. Olha o que aconteceu com a barra. Né? Vou voltar no tempo. Então, ó, a bolinha colidiu. Pum, né? Deu uma pancada aí. Como a bolinha atingiu um ponto acima do centro de massa, a barra começou a rotacionar no sentido horário, né? Faz todo sentido aí. Né? Se ela atingisse na parte de baixo, eu teria uma rotação no sentido horário. Tá? O que aconteceu com a velocidade da bolinha? Vamos ver a bolinha primeiro. Ó.
A velocidade x da bola, a Vx bola, dá uma olhada como é que mudou. Passou de menos 0,4 para 0,3164. Então, houve aí uma mudança aí no momento linear da bolinha na direção x. Ok? O que aconteceu com a velocidade vertical da bolinha? Alguém notou? Olha lá. Ó. Antes da colisão, Não mudou, né? não mudou. Alguém pode me explicar por que não mudou a velocidade vertical da bolinha? Porque, tipo, se ela não tem força de reação na direção Y. Eu não tenho reação. A reação da barra na bolinha é toda na x. Né? Então, de acordo com o princípio do impulso analisado só na bolinha, se eu tenho uma velocidade na vertical e não tenho impulso aplicado na vertical, não há razão para a bolinha mudar seu momento linear na direção vertical. Não tem nenhum impulso aplicado. O único impulso aplicado na bolinha é na direção horizontal. Então, eu espero sim que o momento linear da bolinha se modifique na direção horizontal. É o único impulso, a única direção que tem impulso na bolinha é na direção horizontal. Ok? Legal. Outra pergunta. Por que eu só coloquei VG lá, né? Mas vocês viram o movimento de G? Qual que é a direção de movimento de G? Opa, foi muito agora. Aqui, ó. Qual que é a direção do movimento de G? Eu estou voltando o tempo agora. Translação, né? Translação para qual direção, Leonardo? Anti-horário. Translação anti-horário não, né? Vamos lá. Translação do ponto G só. Só do G. Aí ele tá indo pra esquerda e pra baixo, né? Sei lá. O G está indo para baixo? Vamos ver? Então, é isso que eu fiquei meio dúvida. Acho que não tá indo. Não. Tá, acho que não, hein? Acho que não tá não, hein? Vamos desenhar uma linha aqui, vamos ver. Vou colocar uma linha aqui, uma janela aqui. Eu vou pôr uma janela a mais aqui, ó. Para ajudar a gente, para guia dos olhos aqui, ó. Ele foi direcionado só com a velocidade da bola? Ele tá indo só pra esquerda? É só para esquerda, tá indo só para esquerda. Ah, tá. É porque no mesmo princípio que a bolinha não mudou a velocidade em Y, porque não teve força de reação em Y, nesse caso aí também não tem por que a barra se movimentar em Y. É isso aí. A barra É não isso vai aí, gente. parar, ela vai começar a rodar também, né? Isso. O problema todo é que a barra tem um movimento plano geral, né? Ela vai começar a rodar também, né? Professor, como Mas os G tá indo na horizontal. Fala, pode dizer, pode perguntar. no meio da bolinha com a barra e como a gente vai saber o centro dessa rotação que a barra formou? É útil essa informação para o estudo? Vamos dar uma pensada. Qual que foi a questão? Aumenta um pouquinho o microfone seu que tá meio baixo. Beleza. Aqui, agora foi. Tá bom agora. O centro é G, né? Sendo que ele não vai para cima nem para baixo, tá rodando, ele só vai para esquerda. O centro da rotação vai ser em G? Vamos lá, ó. Você quer saber depois da colisão? A barra vai estar rodando, né? E o centro, Isso. o centro de rotação vai ser a média do ponto de impacto com B ou vai ser em G mesmo? Vamos pensar. A barra, ela tá livre? Tá, né? Tá solta a princípio. Imediatamente após a colisão, ela tá livre, né? Aham. Então, objetos livres, elas giram em torno de qual ponto? Se você joga um objeto para cima e gira ele. De gravidade? Ele vai. Nesse caso aí, o movimento subsequente da barra vai ser uma rotação em torno de G, tá? Uma translação de G e uma rotação em torno de G. Ok? Esse vai ser o movimento subsequente da barra, mas essa informação não é relevante para o problema. O centro. Tá. Ela não é. Também. Você perguntou, né, se precisa, né? Não precisa. Não precisa. Eu não preciso saber o centro instantâneo da rotação, ó. Porque quando atinge, no momento que atinge aqui,
bem no momento que atinge, Leonardo, não é G, tá? Vou ser sincero para você, não é G. Bem no instante aqui. Mas essa informação não é útil para a gente. Beleza, então. Eu não vou resolver o problema baseado em qual vai ser o eixo de rotação. Não vai entrar em nenhum lugar. Mas o movimento subsequente vai ser de fato em torno do G, tá? Isso pode ser interessante, tá? Isso sim, pode ser útil aí para uma análise do movimento, tá? Vamos ver o que acontece quando a bolinha atinge bem o G? O que vai acontecer? Bom, vocês sabem o que vai acontecer, né? Vamos pagar É que aqui. eu imaginei assim, quanto mais perto de G, mais ele vai fazer a barra ir com mais velocidade e menos momento, né? Por causa Ok. que se fosse bem na beiradinha, por isso que eu perguntei, né, da distância, se fosse bem no A, o B ia Aham. formar um binário, né? Ele ia rodar parado, vamos supor assim. Se for no G, vai ser tudo para a esquerda, Uhum. sem rodar. Isso ou não? É mais ou menos isso, viu? Ó, aqui quanto deu aqui VG, ó? A nota aí é 0,0478, né? Se a bolinha atingir bem G, vamos ver o que acontece? Eu tenho aqui, fiz aqui também, claro. Vai atingir bem no G esse aqui. Aqui, ó, dá uma olhada aqui. Aí atingir bem G, ó. Pum. Quanto deu o VG agora? 0,500. Deu maior, né? Deu maior? Deu. Ligeiramente maior, não é muito maior não, né? Deu 0,0478. A gente pode pensar o seguinte, ele deu maior porque o que era para ser rotação não foi, né? A energia que ia para rotação acabou indo para translação nesse caso, né? Não é elástica essa colisão? É. Então, olha lá. E o AV da bola mudou também, né? Foi para 0,35, né? Ok? E G ainda continua na horizontal. Claro, movimento no horizontal. O G, né? Ponto G. Ok? Ok. Então, Certo. ok, gente. Por enquanto, nada espetacular, né? Nada espetacular. Vamos ver o último, uma colisão atingindo o ponto B agora. Vou jogar a bolinha lá no ponto B. Que é esse aqui. Ó, vai atingir o ponto B. Vamos ver o que acontece. Então, tá girando, a barra tá girando no sentido horário agora, né? Notem o sinal do ômega aqui, ó. Menos, né? Menos. O VG tá menor ainda, né? 0,0421 tá menor. O menor VG até agora, né? Bom, não tem como ser menor, né? Porque já estou atingindo a extremidade. Mas e a bola também, né? Menor velocidade da bola também, né? 0,23 aí. Então digamos que ela trocou mais o momento, né? Ela formou Transferiu uma mais. alavanca maior, né? Com o que seria o centro, ela formou uma alavanca maior e, consequentemente, foi mais energia para o momento do que para a velocidade de G, né? Exatamente, pro momento angular, né? Foi bastante para rotação, né? Muito para rotação. Mas energia total nem mexeu aqui, não deu nem erro de arredondamento aqui, foi muito preciso aqui. Tudo calculado, tá, gente? Não é nada fingido aqui, não pus número, não. É tudo calculado, tá? Aqui não tem cálculos fake aqui. Tudo calculado aqui. Então, né? Lembrando que é uma barra de 3 quilos, né? A massa da bolinha 200 gramas, né? Se fossem massas diferentes, ia ser totalmente diferente, tá? O resultado. O que mais? Quanto ao centro instantâneo, né? O que o Leonardo falou é importante, isso só vai fazer diferença no instante imediatamente, né? Na colisão, tá? Então, não sei onde está o centro instantâneo de rotação. Provavelmente está entre G e A, tá? Eu vi o.
Muito louco isso, né? Muito louco. Se você souber o centro, você já tem o momento, assim, usando só a fórmula, ou não, professor? É, alguma coisa assim, tá? Mas eu não gosto de usar fórmula, tá, Leonardo? Então... Aham. Mas é por aí, tá? Você tem razão. Eu Tem, quis tem dizer umas... que, tipo, simplifica, né? tem algumas situações que simplifica, mas qual que é o prejuízo disso? O Você fato tem de que... pensar nisso, você perde tempo. Você perde tempo, você pensar no conceito, é conceito novo, não, melhor não, melhor vai para conta direto. Você, usando as expressões do impulso, você resolve qualquer problema, né? Não precisa se preocupar com o centro instantâneo, né? Sim, com essa colisão agora em B, já deu para ter um raciocínio, assim, já deu para ver que Uhum, dificulta se você for para esse lado. Nesse caso. uhum. Então, como é que a gente determina essas velocidades aí, né? E velocidade tanto da bolinha, quanto do centro de massa, quanto da velocidade angular da barra, né? Como é que a gente resolve isso, né? A gente tem que utilizar aí duas coisas, né? Conservação dos momentos, né? Tanto linear quanto angular, e o coeficiente de restituição, tá? Então, vou colocar aqui as expressões para a conservação do momento linear primeiro, tá? Então, a gente tem aqui, vou colocar em rosa, geralmente eu faço a resolução em rosa. Então, a colisão elástica, tá? Elástica. Então, aqui eu tenho a conservação do momento linear. Primeiramente, conservação de P. Que P que vai ser conservado? Que momento linear que vai ser conservado? Da bolinha, da barra, dos dois? Acho que da barra, né? Não, não é da barra. Da bolinha. Não, não é da bolinha. Então, sei lá. Da soma, né? O momento linear do sistema vai ser conservado. Né? A bolinha não conserva. Ó, vamos voltar aqui. A bolinha conservou o momento linear aqui. É que só tem a transferência ali de um para o outro, né? Então o sistema Isso. tá na mesma. Eles trocam o momento. Uma parte do momento da bolinha vai para a barra. Okay? A barra inicialmente não tem momento linear nenhum, então ela vai transferir parte do momento dela para a barra. Então vamos colocar aqui, explícito total, ó, P total aqui, todo o sistema, total. Então, vamos fazer assim, ó, eu vou fazer duas colunas novamente. Eu vou colocar uma coluna que vai ser, eu vou representar por inicial, tá? Antes da colisão. Inicial é antes da colisão. Tá? E vou colocar a segunda coluna aqui, final. Vamos organizar bem antes de entrar nas equações, tá? Inicial e final. E aqui eu vou fazer uma reta aqui. E eu acho que até vou dar mais espaço. Porque vai ser grande o negócio aqui. Eu talvez não termine a resolução, mas eu vou começar a resolução e vocês terminam, né? Vou chegar no sistema, vocês resolvem o sistema, tá? Eu acho que vai ser melhor. Então vamos lá. Vamos falar primeiro então de momento linear. Então eu vou colocar aqui o momento linear primeiro, para fazer bem passo a passo, tá? Para não confundir vocês. Momento linear primeiro da bolinha, da bola e da barra. Tá? Beleza, gente? Então, qual que vai ser o momento linear da bola antes da colisão? Ó, eu vou colocar um sistema de coordenadas aqui. Então, o sistema de coordenadas é x para a direita positivo e y para cima positivo. E a origem vai ser em g. Tá? Não que vai fazer diferença agora, mas a origem vai fazer diferença para o momento angular. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar a velocidade inicial da bola. Lá no meu problema, ele tem uns valores, né? Tem menos 3, né? Menos 3 para baixo, 0,3 metros por segundo para baixo. E
para cima e para a esquerda é menos 0,4, né? Então vai ser, em termos numéricos mesmo, a gente pode deixar numericamente aqui mesmo. Vai ser esse vetor aqui, ó. Vê se vocês concordam comigo. Vai ser isso aqui, ó. Inicialmente, eu tenho M, massa da bolinha, eu vou colocar M, tá? Vai ser a componente X, que vai ser menos 0,4, menos 0,3, correto? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Esse é o momento linear da bola. Tudo bem. Qual que é o momento linear da barra antes da colisão? 0. É, 0. Após a colisão. Após a colisão, vou colocar M. Professor, Eu sei. Oi, pergunte. eu não Quem tá entendo de perguntando? onde veio esse 04 e esse 03. É o exemplo que eu tô dando, o exemplo numérico, tá? Ó, vamos voltar aqui. Ó, ele inicia o movimento da bolinha. Ela inicia, ó, com velocidade na direção x é menos 0,4 metros por segundo. Eu estou colocando um valor numérico já para os valores iniciais. Ó, é do exemplo. Ela tem duas componentes. A velocidade da bolinha tem duas componentes. Menos 0,4 na direção x e menos 0,3 na direção y. Achou? Achei. Tá? E multiplica por m porque é momento linear. Não é só velocidade, tá? Tá. Após a colisão, a gente sabe a velocidade na direção x da bolinha? Não sabe, né? Sabe? Não, não sabe. É incógnita, né? Então vamos colocar aqui, vamos colocar uma... eu vou colocar assim, ó, Vx, Vf, velocidade final na direção x. Ó, vou colocar o x em cima para não poluir muito aqui embaixo, tá? Na direção y. É incógnita. Não sei o sinal dela também. É claro que o sinal vai ser positivo, tá? Mas isso é... Ou não, né? Pode ser positivo, pode ser negativo ainda. Depende da massa, da relação das massas. Então, eu coloco incógnita aqui, né? Ao momento linear após a colisão, né? Na direção x vai ter uma componente aqui que eu não sei quanto vale. Tá? Por quê? Eu não sei porque tem um impulso aplicado na bolinha. O impulso na direção x. Então, eu vou colocar incógnita aqui. MV final, né, final de após a colisão, na direção x. Professor, daria Diga para lá. pensar que se fosse inelástica, aí o VFX seria negativo, e se fosse elástica, seria positivo, né? Não, com inelástica aí a gente não teria esse momento linear, tá? Eu teria um momento linear do conjunto barra bolinha junto. Entendi. Só quando eu for elástico ou parcial. E isso, quando tiver um afastamento, isso. Porque aí ele vai ter um momento linear da bola depois, né? Ela vai se movimentar de maneira independente. Entendi. Ok? Uhum. Pessoal, e a componente da momento linear na direção vertical, quanto que vai ser? Menos 03, J. É isso aí. Tá? Continua igual. Eu não tenho impulso aplicado na bolinha na direção vertical. Então, na direção vertical continua. Continua do jeito que está. E da barra? Qual que é o momento linear da barra? Então, é um emão, né? Vamos representar por emão. Vezes o V, né? V. G. Qual direção? VG, né? Isso, é a direção I, né? Vai sair, tá? O sinal vai sair no VG, né? Incógnita. Então, provavelmente é menos, tá? Mas eu não ponho o sinal de menos, tá? VG
Só tem uma componente, então não vou pôr x aqui, não vou me preocupar com pôr x aqui, tá? VGF. Aqui, VGF, tá? Beleza, gente? Deu certo aí? Entenderam? Momento linear antes e após a colisão. Né? Então, a gente vai escrever as equações, tá? Para a conservação do momento linear total, né? Então, o sistema começa com... Então, aqui a conservação do momento linear. Eu vou colocar... Então, na direção P total, na direção X, né? Então, ele vai separar em componentes, né? Então, eu tenho aqui, na direção X, o momento linear total do sistema vai dar somente menos 0,4m. Total inicial, né? É igual ao momento linear total do sistema após a colisão. Então, eu tenho aqui, na direção I, né? Eu tenho m, VF na direção X, mais, somando tudo, né? M, V, GF. Professor, Diga lá. eu não entendi esse MVGF. Por que não tem a velocidade angular? Porque é momento linear. Momento linear não entra a velocidade angular. Ah, tá. Só entra a translação do centro de massa. Vamos voltar aqui. Voltou, lembrou? Lembrei. É o P, né? É o momento linear. Primeira linha aqui. Primeira linha. Então, essa é a nossa primeira equação, tá? Equação 1 aqui. Vamos colocar aqui. Né? Por enquanto, eu tenho duas incógnitas. Né? Duas incógnitas. Vamos fazer o mesmo para o momento angular, então. Então, aqui já foi o momento linear. Resta o momento angular agora. Tem o momento angular e depois tem que ver o coeficiente de restituição, tá? Então tá. Momento... Ixi, aqui tá bagunçado, né? Vamos... Tem uma equação lá. Vamos falar agora de momento angular. Então, eu tenho a conservação de L. Total, né, gente? Total. Então, vamos fazer igualzinho, né? Vamos fazer aqui a coluna aqui inicial, final. Aqui eu tenho o valor para a bola e aqui eu tenho para a barra. Tá? Beleza? E aqui eu tenho aqui. E aí, gente? Quanto que vale? Vamos começar com quem aqui? Vamos começar com... o momento angular da bola. Quanto que vale o momento angular da bola? Ó, minha origem está em G. A bola atinge a barra aqui num parâmetro B aqui, que é incógnita, tá? Eu posso variar esse B quanto eu quiser. Pode ser 0, pode ser, sei lá. Só não pode ultrapassar o tamanho da barra, tá? O tamanho da barra é 60 centímetros. Só não pode ultrapassar esse tamanho da barra. Então, quanto que vale em termos de B? A gente tem que fazer um produto vetorial. Então, o produto vetorial que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vai ser isso aqui, ó, vai ser R. Eu vou escrever aqui, vou resolver aqui mesmo, né? Vai ser R, vetor P, correto? Só que, vamos substituir agora, ó. O R é um vetor que parte da origem do sistema de coordenadas e vai até a posição da partícula.
Quanto que vale em termos das coordenadas x e y, o R? B. B, que direção? É o R vetor. J. BJ. Então, eu tenho aqui BJ. Produto vetorial com P. P eu tenho já o valor, né? Tenho certinho o valor dele. É M. M que multiplica. Ele fica maiorzinho mesmo, tem jeito. Tá aqui, né? Esse aqui, esse valor aqui. Então, vamos empurrar isso aqui. Pronto, certo, gente? Não tem segredo aqui também. R vetor P, o P é esse aqui e o R é esse aqui. Tá? Depois a gente faz o produto vetorial. E após a colisão? Muda alguma coisa? Muda o B, o R? O R muda? Não. Não muda, é o mesmo. Tá? E aqui o outro muda, né? Isso aqui muda. Produto vetorial com... Aí eu tenho que pegar o momento linear após a colisão, né? Aqui. Que vai ser isso aqui. Só copiar aqui. C... Ok? Deu isso aí. E a barra? Tem momento angular antes da colisão? Não. Não. Tem, né? E após a colisão, como é que a gente calcula o momento angular? Tá aqui, ó. A origem está em cm? Sim. Está em cm. Então, o momento angular vale quanto? Momento de inércia vezes Uhum. velocidade angular. É isso aí. Então, eu tenho m, momento de inércia, comprimento da barra, vou fazer R minúsculo, tá? Para não confundir com o momento angular. Sobre 12, certo? Esse é o momento de inércia de uma barra calculado em respeito ao eixo Z passando pelo centro de massa, tá? Isso é fórmula, tá? Fórmula pronta aí. Essa vale a pena guardar, tá? Porque é da barra. Vezes o ômega. Vou colocar o índice F aqui, porque é a velocidade angular após a colisão, tá? Incógnita, também não sei, nem direção. Eu sei direção, eu não sei o sentido dela, pode ser mais ou pode ser menos. Vai depender do B que eu usar, né? E aí? E agora eu tenho, né, o conservação do momento angular. Então, L inicial é igual a L final, né? Então, qual que vai ser a direção do L, do momento angular? Para todo mundo vai ser o quê? Vai ser uma direção só, né? Direção K? Direção K, todo mundo direção K. Então, a gente tem aqui, inicialmente, a gente tem apenas o momento angular da bola, que vai valer quanto? Vamos fazer esse produto vetorial já, né? J vetor I dá menos K, com menos aqui vai dar mais, né? Então, eu tenho aqui 0,4 MB. Correto? Na direção K. Tá? Não vou colocar a direção K, que já vou cancelar a direção K. A barra não tem momento angular, é zero.
Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. O 0,4 é a velocidade. Não, tá certo, tá certo. É a massa, a distância e a velocidade, tá certinho. Ok, isso é igual a... Aqui fica J vetor I dá menos K, então aqui fica menos MB VF na direção X apenas, né? Percebam que na direção Y não vai influenciar o momento angular, essa velocidade aqui da bolinha na direção Y. Da direção Y, né? Não vai influenciar. Então, tem aqui menos MB VFX. Vamos ver se está certinho o sinal. Tá certinho. Né? Momento angular aí, falta da barra, né? Que é isso aqui. Mas... vamos substituir. Eu vou colocar aqui, a barra tem 60 centímetros. Vou colocar aqui os dados aqui, né? L é igual a 0,6. E o V já está aqui, né? O V inicial já está aqui. O resto eu vou deixar tudo incógnito. Então aqui vai ficar 0,6. Quanto que deu aqui na minha conta aqui? Do ômega. Aqui dá isso aqui, ó, dá 0,03 aqui. Vai cancelando tudo aí. É isso aqui, ó. 0,03 m ômega f. Né? É só fazer aí, né? 0,6 ao quadrado, divide por 12. Tá? Então, essa chegou aqui, já chegou na equação. Essa aqui é a minha equação 2. Ok, gente? Tudo tranquilo até aqui? Posso continuar? Pode. Tá. Então, agora vem a parte mais difícil, né? A parte do coeficiente de restituição. É difícil, mas não é tão difícil assim, tá? Coeficiente de restituição, a gente temos aqui uma peculiaridade, tá? Primeira coisa, né? Coeficiente de restituição, então, é a razão entre velocidade de aproximação e afastamento, né? Na verdade, é a razão entre afastamento e aproximação, né? É um valor menor que 1. Tá? Pode ser 1 no caso de colisão elástica, que é o caso aqui. Só que quando a gente analisa a colisão entre uma partícula e um corpo extenso, essa velocidade de afastamento aí sempre tem a ver com a velocidade no ponto de contato. Então, essa é a grande diferença aí, né? A gente não vai pegar, por exemplo, nem sempre vai ser a velocidade do centro de massa da barra, né? Então, a velocidade que a gente vai levar em conta aqui, em consideração, para o cálculo do coeficiente de restituição, vai ser a velocidade da barra no ponto de contato. Ok? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Coeficiente de restituição. Vai ser, eu vou representar por E minúsculo aqui. E vai ser igual a uma razão, né? A velocidade de aproximação e velocidade de afastamento. Qual que vai ser a direção da velocidade? Que direção que eu vou levar em conta? A direção Y ou a direção X? A Vamos X, ver né, professor? Só a X, né? Só a X. Na direção Y, a direção Y não vai fornecer nenhuma informação, né, sobre quão rápido se aproxima o objeto. A Y não faz
ela não tem papel algum no cálculo do coeficiente de restituição, tá? Aqui na figura, tá? Ou seja, a única componente que vocês vão considerar para cálculo de coeficiente de restituição é a componente, né, na direção da linha de impacto. Ok? Então, no caso aqui, a linha de impacto está na direção x, então eu só vou considerar velocidades na direção x. Então, vai ser assim, ó. Na velocidade de aproximação, eu vou fazer a velocidade relativa, né, entre a esfera, então vai ser a velocidade da bola no início do movimento, na direção x, menos a velocidade de um ponto da barra em particular. Esse ponto de contato aqui, que eu vou chamar de ponto C, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui o pontinho aqui. Esse vai ser o ponto C meu. É um ponto especial da barra que vai ocorrer a colisão. Então, quando a gente vai calcular a coeficiente de restituição, a gente vai ter que analisar o movimento deste ponto da barra. Não é o movimento do centro de massa. Não é o movimento da extremidade da barra. É um movimento do ponto da barra que está em contato com, né, durante a colisão. Ok? Muito importante isso aqui, gente. Muita gente erra isso aqui. Então vai ser VIX menos VCX. Velocidade do ponto de contato. Ok? Inicial. No numerador, eu vou colocar a velocidade de afastamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter os índices. Vou colocar aqui VC agora, após a colisão, na direção X. Vou subtrair a velocidade final da bolinha na direção X. Tá? Notem que VFX é o mesmo VFX lá, né? Igualzinho lá, ó. Esse VFX aqui é esse cara. O VC eu não calculei ainda, tá? Eu já vou falar quanto é. E o VIX é justamente esta velocidade aqui, ó. Menos 0,4. Tá? Ok? Ok, a expressão é essa, tá? Então, embaixo eu coloco a diferença das velocidades antes da colisão. Em cima eu coloco a diferença das velocidades após a colisão. Certo? Aqui eu coloco o índice aqui, bolinha menos ponto de contato. E aqui eu ponho velocidade de ponto de contato menos velocidade da bolinha. Certo? Eu tenho que fazer essa inversão aqui para dar um coeficiente de restituição positivo. Tem que ter essa inversão aqui. Então, vamos substituir os valores que a gente sabe. Aqui a gente tem no denominador, fica como? A velocidade do ponto C da barra, quanto que é inicialmente? Qual que é a velocidade? Quem fala para mim? 0, né? É 0. E a velocidade I tá lá em cima. 0,4. Né? Menos 0,4. Não esqueça do sinal, né? Menos 0,4. Uhum. Em cima, ó, VCX, VCF na direção X, eu não sei quanto é ainda, mas eu já vou descobrir, tá? VCF na direção X menos VFX, que é incógnita também. Tá? Isso aqui tudo é igual a uma colisão elástica? Igual a 1, né? Igual a 1. Tudo isso é igual a 1. Tá. Pessoal, mais 3 minutinhos, hein? Para finalizar a aula. Como é que a gente calcula VCF? Vamos olhar aqui, ó. Como é que a gente calcula a velocidade do ponto C na direção X? Ou na direção Y também? Como é que a gente calcula a velocidade do ponto C
sabendo que o ponto C pertence a um corpo rígido e ele está realizando o movimento plano geral. Como que a gente calcula? Quem que sabe? Quantas pessoas tem aí na sala? Vamos ver aqui. Acho que 6. 6 pessoas. Tá, então, vocês são privilegiados aí. Tá? Vai ganhar 2 pontinhos aí, então. Quem me responde aí? Como é que a gente calcula a velocidade do ponto C após a colisão? 2 pontinhos aí na disciplina. Utilizando a velocidade final de F angular e o Rzinho, né? Como fosse o B, a distância do G para o C. Isso, como é que monta? Como é que monta aqui a equação? Vamos lá. VCF é o quê? Seria o R, né? Que seria a distância Opa, vamos lá. do G para o C. Uhum. R ou é o ômega primeiro? Acho que é R, né? R ômega, né? É ômega primeiro. Uhum. Ok, tá indo bem, vamos lá. E o R? R de que para quê? De G para C, que seria o B, né? Tá de G para C? Ah, não, partindo de G indo para C? É. Tá certo. Que mais? Que mais? Aí Mais. mais é. E aí quem vai me ajudar para ganhar o outro 01? Tô brincando. Bora aí, João. João vai levar esse ponto? Não? Né, aceleração angular, não tem uma coisa assim? Nessa forma, não sei, mas... Não. Não tem que levar em consideração a velocidade do ponto G também? Porque Uhum. não é ponto fixo? Não é ponto fixo. Então o que vai aqui? Eu acho que é a velocidade de G. É isso aí, fechou. Então vamos combinar assim, vai. A Bruna ganhou 1 e o Fábio ganhou outro ponto. Boa, tranquilo. Valeu, Bruna. Tá bom? Valeu, Fábio, por começar. É isso que eu quero ver vocês. Eu quero ver com colaboração aí. O professor podia fazer mais dessa, hein? Não, a sala lota, né? A sala lota. É isso aí, gente. Então, Quando acabar a pandemia, a gente estiver em Ponta Grossa, a gente vai comer um lanche lá na Rio, eu e a Bruna. Legal. Comemorando dessa. Então, gente, veja, qual que é a mensagem final da aula? Então, com isso já dá para vocês resolverem o problema, tá? Muito cuidado aqui na hora de fazer o produto vetorial, tudo. Vocês têm a gravação, vocês sabem o resultado de tudo, de todas as velocidades, tá? Então, aqui vai sair a equação 3, né? Então, gente, qual que é a mensagem? Não tem matéria, né, que eu dou que não vai servir para as matérias próximas, tá? Todas as matérias são interligadas, tá? Tem momento de inércia aqui, tem cinemática, isso aqui é cinemática, isso aqui é a matéria da primeira prova. Então não se esqueçam, tá? Fixem tudo que vocês aprenderam até agora, vocês vão usar, né, para terminar a disciplina, tá? Isso aqui é movimento plano geral. Se você sabe a rotação de um objeto e sabe a translação de um ponto de objeto, você sabe, né, a velocidade de qualquer ponto do corpo rígido, né? Em particular, ponto C. Então, no assunto de colisões, né, a gente tem essa colisão aqui, em que os dois objetos são livres, a gente tem duas leis de conservação, né? Conservação do momento angular e conservação do momento linear. A gente tem que analisar ao plano de contato para saber qual que vai ser a linha de impacto. Então, a linha de impacto vai servir tanto para a gente saber, né, qual que vai ser a troca de momento entre os objetos, quanto para saber a direção para a gente calcular o coeficiente de restituição. Ok?
Por fim, né, lembre de colocar a origem do sistema de coordenadas. A origem do sistema de coordenadas do centro de massa fica fácil de calcular o momento angular dos corpos rígidos, né? Mas nem sempre fica fácil de calcular o momento angular da partícula, né? Então, termina esse exercício aí, já tem tudo, né? Já tem todas as informações, essa expressão que vocês montaram de maneira colaborativa, né? Entregar mais 2 pontos. Oi? Se entregar, não. Pô, gente, já tem resposta tudo. Já tem, não, aí não, né? Aí faz parte do estudo, né, de vocês, não faz? É só resolver um sistema aí. Sistema 3x3, tá? As incógnitas serão ômega F, VFX e qualquer outra, VG, né? E cadê o VG aqui? Ô, professor, VGF. Pergunte. não teria como a gente achar também essas velocidades utilizando a energia cinética? Uhum, sim. A gente fazia um sistema 2x2? Aí complica, hein? Eu acho que complica, porque vai ter ao quadrado. Eu acho, melhor não. Melhor não. Assim, sabe o que você pode fazer e que você deve fazer? Depois que chegar no resultado, conferir se a energia conserva. Você deve fazer isso. Pra ver se deu certo, né? Eu só tenho certeza que tá certo o resultado aqui porque eu fiz a conta. Fiz a conta que deu certinho, 0,25, 0,025. Se vocês fizerem a conta, né, todos esses dados aqui do problema estão aqui na aula também. Então, a energia total do sistema vai ser essa aqui, confiram, tá? Confere tanto antes quanto após a colisão, tá? Vai ser conservada a energia. Tudo bem, gente? Pesadinha a aula hoje, né? Ou não? Não foi? Tem que botar as coisas em dia, né? Tem que botar as coisas em dia, ué. Fazer o quê? Vou parar a gravação aqui, então. Professor, você vai dar alguma lista referente a essa matéria?